Boa noite. Mais uma vez está no ar o Análise Econômica, quarta-feira sim, trazemos este, que é o espaço de análise e debate de eventos econômicos nacionais e internacionais que têm alguma correlação com o nosso país. Hoje não será diferente, trazemos em discussão temas que têm sido de palco proporcionais à realidade moçambicana. Em início vamos discutir sobre oportunidades de negócio em Moçambique e suas implicações. Vamos discutir em duas perspectivas. Vamos discutir no intuito de oportunidades de negócio como o caminho do crescimento e desenvolvimento do nosso país. Mas também vamos discutir o tema oportunidades de negócio como consequência da falta de emprego no nosso país. Vamos discutir as oportunidades de negócio como um meio caminho alternativo à empregabilidade no setor público, assim como no setor privado. Ainda hoje, vamos fazer uma trajetória sobre aquilo que são os investimentos na área de petrolífera que o nosso país recebeu de 2016, de 2006 até hoje. Vamos tentar fazer uma analogia sobre o que esses investimentos trouxeram ao nosso país de lá para cá. E ao final do programa, vamos fazer uma análise sobre, mais uma vez, o crescimento econômico do nosso país, de um relatório proveniente de uma consultoria que diz que prevê que o país crescerá para o ano de 2023 em 6,3% e 4,2% para o ano 2024. Como habitual, tenho os meus convidados, a quem desejo já os bem-vindos e cumprimentar a eles e a aproveitar que eles também façam um cumprimento aos convidados. Inicio do meu lado esquerdo, Gil, boa noite, seja bem-vindo ao programa e vou pedir que, como habitual, cumprimenta os telespectadores. Primeiro vamos mesmo cumprimentar a quem nos garante a audiência, ao meu colega de painel, a si também e a redação da FTV. Gino, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Mais uma vez, quarta sim, estamos aqui para trazer a discussão relativa à economia do país. Exato, muito boa noite, Salvado. Quero também cumprimentar o meu colega de painel, Gil Aníbal. Quero cumprimentar toda a equipe de produção que garante que este programa, toda quarta-feira sim, esteja ao ar. E também saudar os nossos telespectadores, internautas, que todas as quartas-feiras ficam ligados ao canal. Muito obrigado. Exato. Gino, inicio exatamente consigo com o nosso primeiro tema, que está relacionado às oportunidades de negócio em Moçambique. Vou te colocar uma pergunta talvez diferente. Oportunidades e negócios em Moçambique existem? Bom, Olhando para a nossa estrutura, os problemas habituais, como estamos? Há oportunidades de negócio no nosso país? Bom, nós, quando falamos de oportunidade de negócio, queremos saber, volto para si, numa perspectiva macro ou numa perspectiva micro? Numa perspectiva macro. Okay. Numa perspectiva macro, há muita oportunidade de negócio, sim, no nosso país, porque nós temos muitos recursos minerais, temos recursos marinhos, temos campo fértil para fazer negócio. Nós olharmos para aquilo que é o Ocidente, aquilo que é a Ásia, está a ser implementada muita tecnologia ou seja, a dado momento nós não estamos a acompanhar aquilo que é a velocidade do mundo. Então, há muita oportunidade de negócio. Contudo, existem alguns aspectos que minam a oportunidade, essas oportunidades de negócio. Quais são esses fatores que minam? Que é a questão da corrupção, porque a corrupção é um dos fatores que já está enraizado naquilo que é a nossa cultura. A questão da corrupção tem que se mesmo acabar com a corrupção. Aliás, um dos aspectos que o próprio FMI citava num dos relatórios, que para poder garantir uma boa governação ou transparência é necessário mesmo criar até um departamento de combate à corrupção que seja efetivo. Então, tem que se diminuir a corrupção. Temos que também melhorar aquilo que é a transparência na prestação de contas. Porque a transparência na prestação de contas primeiro devolve a confiança ao consumidor final e também as empresas tornam-se independentes. E as empresas se tornam-se independentes, vamos acabar muito com esta questão, às vezes, do nepotismo, que as pessoas são colocadas em cargos por alguma confiança e sem competências. Temos que também... eu não vou esgotar todas, porque depois o Gil também vai avançar nisso. Vou fugir para uma perspectiva já micro, não é? Mesmo para depois deixar o Gil para rebater, senão fico aqui a falar tudo. Já numa perspectiva micro,
oportunidade de negócio. Temos que olhar aquilo que é a nossa política estrutural. De 1975 até sensivelmente 1992, a orientação que existia é que o país estava virado para a formação de quadros. Exato. E esta formação de quadros quer dizer que nós estávamos rotulados que temos que nos formar para Servir o Estado. para servir o Estado. Era a formação de quadros. Já a partir de 2008 ou 2007, é que começa incorporar esta componente de empreendedorismo. Ou seja, estamos a falar de que mais de 30 anos era uma política virada à formação de quadros. Em 10 anos é que começam a soar, ecoar discursos de temos que ter o empreendedorismo, temos que ter iniciativas locais. Então, é prematuro que esta adaptabilidade, ou que as pessoas consigam perceber que a única oportunidade de emprego não está no Estado, a única oportunidade de emprego não está no setor privado. As pessoas vai levar um tempo para a grande parte das pessoas perceber que não estão a estudar para serem empregados, mas que estão a estudar para poderem ser patrões. Então, vou fazer uma pergunta e vou deixar refletir para depois responder. Temos uma educação que favoreça esta mentalidade voltada para o negócio? Tudo bem, avança com Gil depois. Gil, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Há um ambiente favorável no nosso país para a criação de oportunidades de negócio? Boa noite mais uma vez. Eu penso que sim, se for a fazer a retrospectiva de Moçambique, há de perceber que o país ainda é virgem. Não é? Vamos lá por setores, por exemplo, pescas. Qual é a empresa moçambicana que está a explorar os nossos oceanos, a nossa zona econômica especial? Tentou-se matar, desapareceu. Então os peixes estão ali. É uma oportunidade de negócio. Tenta-se promover, por exemplo, o Crescendo Azul, etc. Aquelas conferências que visam atrair e expor também potencialidades do país, infelizmente são menos atrativas. Então é aqui na negativa da atratividade que temos que discutir qual é o problema. Um dos problemas que se levanta é a burocracia. Moçambique é difícil abrir empresa, principalmente quando for moçambicano. O custo para abrir empresa, dizia CTA, cresceu quase 500% nos últimos... Quer dizer, há mais dificuldades de um moçambicano abrir uma empresa do que um estrangeiro? Efetivamente, porque o moçambicano tem investimento próprio, com a moeda própria, que é o metical. E não se pode comparar isso com um estrangeiro que traz consigo suas divisas como o euro, libra, dólar, que são quase um contrapeso, 50% né? mais valiosas que o próprio nosso metical. Exato. Então, para o moçambicano é mais caro abrir uma empresa e é difícil, tem muitas barreiras. Eu dizia até, em jeito de brincadeira, o antigo presidente Armando Melick Guebuza disse: por que nós moçambicanos dificultamos nossos moçambicanos para fazer negócio? Há de haver um processo a parar numa das mesas, mas quando é um estrangeiro, há empresas que foram abertas em menos de uma semana. Então, o nível de burocracia e também desconsideração do moçambicano para com o moçambicano, isso cria barreiras no desenvolvimento de oportunidade de negócio em Moçambique. A CTA dizia que é preciso reduzir, primeiro, os níveis burocráticos e é preciso reduzir algumas taxas para a abertura de uma empresa. É por esta razão que eu penso que o Presidente da República lançou o pacote de aceleração econômica, acabou reduzindo algumas taxas. Exato. E até numa das rubricas dispôs-se que pode-se começar o negócio antes mesmo de publicação oficial da tal empresa no boletim. Da República. Por quê? Se for um estatuto, por exemplo, bem elaborado, para publicar na imprensa, não está abaixo de 15, 20, 30 mil meticais. Sim, está muito caro. Então, com 30 mil meticais, um jovem que ainda quer iniciar o negócio, vamos discutir ainda a questão é uma questão de investimento. Exato.
Ou seja, para abrir empresa acaba consumindo todo o seu capital de investimento. Então, as oportunidades em Moçambique existem, mas o problema é o nível de burocracia e o nível de cobranças. Porque a burocracia tem a ver com a legalidade das coisas, mas tem um nível de taxas insustentáveis para iniciar o próprio negócio. O outro problema que eu constato é que para as PMEs e empreendedorismo, dizia muito bem o doutor Jim, é que não vai desenvolver grande parte das PMEs quando, dizíamos nós, o principal comprador de bens e serviços dessas empresas é o próprio governo. Então, há que olhar como é que está o poder de compra da sociedade para que as tais oportunidades de negócio tenham e façam sentido. Gino, voltamos à questão da educação. A educação favorece a prática de empreendedorismo, a prática do setor empresarial no nosso país? Bom, há caminhos que estão a ser traçados a nível da ANEP, há projetos, a ANEP traz consigo projetos que visam alinhar o nosso sistema de ensino baseado em competências, ou seja, está-se a sair daquilo que é do ensino tradicional para um ensino baseado em competências. Exato. Isto é um passo que a ANEP está a fazer. Vai permitir que só entrem em sala pessoas que sejam devidamente certificadas nas áreas afins. Isto é um passo. Mas temos que olhar aquilo que é a nossa realidade. Nós ainda temos lugares em que as pessoas estudam em cajueiros, em árvores e tudo mais. Onde é que eu quero chegar? O mindset, a mentalidade destas pessoas que começam vou começar... A formação debaixo de um cajueiro. A formação debaixo de um cajueiro, a formação de base. Elas carregam consigo um tabu. É que o dinheiro está associado a coisas más, o dinheiro está associado à feitiçaria, o dinheiro está associado a problemas, o dinheiro... Então, este indivíduo, ele quando cresce, ele tem medo de empreender, tem medo de ter dinheiro. E outros fatores que estão aqui conjugados é que há uma percepção de que não se pode, uma percepção generalizada, que não se pode ser rico trabalhando. As formas de ser rico é por via da corrupção ou por via lícitas ou a partir da herança. Da herança. Então, isto começa a nível de base. E não só. Nas nossas escolas, não é tabu falar do dinheiro. É tabu falar do dinheiro. O dinheiro ainda é tabu. Pese embora que agora há programas que no novo sistema curricular que falam sobre empreendedorismo, que falam sobre... Só que onde é que mora o problema? Volta à questão das competências. Tens um formador que tem limitações, convicções limitadoras sobre dinheiro, a falar sobre empreendedorismo, não é possível. O que este indivíduo... Esse indivíduo simplesmente vai dar o verbo, vai falar o que está no manual, mas ele não vai trazer consigo experiências de sucesso. Exato. Porque nós aprendemos através de experiências. Então, para que esta sociedade desenvolva ou o nosso sistema de ensino seja virado para a questão do empreendedorismo, há que abrir espaço para iniciativas empresariais. Volto a secundar o que o Gil estava aqui a dizer. Se temos um indivíduo que teve uma ideia brilhante, às vezes quer apresentar, ele tem uma limitação por causa da legislação. Exato. Ele tem uma limitação por causa do financiamento. Ele tem uma limitação porque não pode iniciar a sua atividade antes de ter a publicação nos BRs, sob o risco de ser sancionado pelas autoridades. Então, há fatores que eles têm que ser conjugados. Se nós vamos alargar, abrir espaço para que as pessoas tornem-se independentes, também vamos desburocratizar alguns aspectos. Não podemos continuar burocráticos e vender um discurso de empowerment, de empoderamento. Agora, se há espaço, o nosso sistema
de ensino, se temos um modelo virado para o empreendedorismo, temos o empreendedorismo como cadeira, mas quem dá o empreendedorismo não é empreendedor. Gil, educação, oportunidades de negócio e empreendedorismo. Temos uma educação que favorece a criação de empreendedores no nosso país, empreendedores e até empresários. Dizia o economista George Kilder, que é um americano, que se um país está com recursos muito, como Moçambique, assim, mas o país não desenvolve, o problema é o conhecimento. Eu não sei por que os nossos modelos de ensino, no nosso sistema nacional de ensino, não busca esse discurso do americano para capitalizar. Capitalizar, isso significa não formar apenas gestores. Se for a ver o ensino, as instituições de ensino superior, principalmente privada, pública, está cheio de cursos de gestão. Às vezes eu entro na sala e pergunto, vocês vão gerir o quê? Porque para gerir tem que ter alguma coisa. Sim, tem que ter oportunidade. Tem que ter algo fazível. E aí já é quando se chama a componente de ensino técnico profissional. O ensino técnico profissional ou módulos profissionalizantes é para produção, tem que produzir, ou produz conhecimento, ou produz tecnologia, ou produz algum bem vendível. Depois é quando aparece um outro para gerir aquilo que já foi produzido. Exato. Então, nós neste momento estamos a caminhar muito mal no nosso sistema, porque formamos o geral, ensino geral, está a formar em massa. O ensino geral não produz. Não produz nem conhecimento pela qualidade que nós temos, sabemos dos desafios que lá existem. Então, o único ensino que graduado possa produzir alguma coisa, uma cadeira, não é? um armário, é um ensino técnico profissional. Então, Moçambique está numa fase em que devia investir mais nesse tipo de ensino, que o básico, o geral, que é o ensino secundário geral, por exemplo. Então, o nosso modelo é preciso de repensar. Nós precisamos de repensar para alinharmos com aquilo que a Secretaria de Estado está a promover agora. Exato. Que é empreendedorismo, distribuição de kits, emprego e empreendedorismo, ou autoemprego, é o que está a promover a Secretaria. Só que a Secretaria vai tendo naturalmente esses desafios de identificar quem são os que devem se beneficiar nos diferentes programas, porque a maior parte é do ensino geral. Assim sendo, o discurso de empreendedorismo, criação de emprego, autoemprego, acaba sendo o discurso mais político do que aquilo que Moçambique precisa. Associado a isso está o poder de compra, que não é equitativo neste momento, e não existindo essa equidade na distribuição de recursos financeiros, pode produzir um martelo e ninguém compra. Porque não há capacidade para adquirir e não só o martelo. Produzir nacional sai mais caro que importar. Efetivamente, aí já iria tocar nesse ponto. É devido mesmo à fraca implementação de PPE, que é parcerias público-privadas. Nós, em Moçambique, eu não sei até hoje por que não temos uma, por exemplo, parceria público-privada de uma montadora de carros que funcione, não uma JED, que já não se sabe se monta ou não. Uma montadora, por exemplo, uma Toyota, uma franquia, um sistema de franchising. Porque Ruanda já tem até, acho que é VW, acho que é VW, já monta VW. África do Sul, já não digo, tem até vale as linhas. Então, por que a nossa lei de parceria público-privada não é explorada? Então, é preciso explorar essas oportunidades com a nossa legislação, que, pronto, às vezes nem favorece o próprio empreendedor, acaba dificultando ainda cada vez mais. Não, mas é preciso começar de algum ponto, explorando essas oportunidades. E o mercado são os 30 milhões de moçambicanos que existem. Obviamente é preciso garantir que o moçambicano tenha um poder de compra, criar necessidades. É por esta razão que produzir em Moçambique, naturalmente, sai mais caro do que importar. Porque a maior parte da matéria-prima para produzir o que se pretende não é nacional, tem que se importar. Falávamos do óleo, o sabão, até clinker na indústria de cimento. Quem trouxe a tecnologia de produção clinker foi a do Gongo, passa a publicidade. É que trouxe. Mas tínhamos aqui a cimentos de Moçambique, etc, mas importavam o clinker
e mão de obra, obviamente, para produzir cimento e vender, com tanto calcário, argilas existentes aqui, recursos geológicos para a produção desse tipo de matéria. Então, eu acho que é preciso repensarmos para capitalizarmos as oportunidades que existem. O que estamos a dizer aí em casa é que Moçambique é uma terra virgem cheia de oportunidades, mas essas oportunidades encontram barreiras, primeiro, burocráticas, financeiras e ainda a fraca capacidade do próprio moçambicano de comprar os bens e serviços. É por esta razão que a maior parte do consumidor, daquilo que se importa, do pouco que se produz, é o próprio governo. Mas depois também temos aqui um outro aspecto, a questão da normalização. Eu tenho, por exemplo, uma ideia empreendedora, consigo produzir esta água, só pode ir ao mercado se for certificada ou normalizada. Um processo de normalização, para teres aqui um Made in Moçambique ou para teres uma certificação do Instituto do INOC, são valores de dinheiro para quem está a iniciar. Então, este é um grande embaraço para se quisermos ter um ambiente de negócio. No início disseste que em Moçambique haviam oportunidades de negócios. Mas eu vou voltar a fazer a mesma questão. Há oportunidade de negócios para quem? O jovem recém-formado tem esta oportunidade de fazer negócio? Atrelo a isto a questão de financiamento, a essa também a estrutura burocrática que fazer referência. Há oportunidade de negócio para quem exatamente? Bom, há oportunidade de negócio para quem quer empreender. Todos? É o primeiro passo, para quem quer empreender. O segundo passo é a oportunidade de negócio para quem tem capital. 3, a oportunidade de negócio para quem tem mercado. O que nós encontramos na sua generalidade, temos um indivíduo que tem uma ideia super inspiradora, mas não tem capital. Temos um indivíduo que tem uma ideia super inspiradora, não tem por onde começar, não tem mercado, porque nós temos um mercado muito fechado. Temos um mercado muito fechado, em que são as mesmas empresas que prestam os mesmos serviços. E não só. Nós temos uma política que eu costumo dizer é de mesmice. O que é isto de mesmice? Se o Gil está a produzir pão, eu vendo os resultados que o Gil tem, eu vou querer vender pão também. E não fazer cross-selling, não fazer um derivado, não criar necessidade. Então, eu acho que nós temos que começar a perceber que nós temos que criar necessidades para, criando essas necessidades, as pessoas vão tornar-se insatisfeitas e aí vai gerar a procura. Temos que criar necessidades. Ou seja, começarmos a ter uma visão de pensar sempre fora da caixa. Tudo bem, este é um processo que vai levar, como eu disse inicialmente no início do programa, não vai ser da noite para o dia que nós moçambicanos teremos esta mentalidade. Não vai ser, porque existem algumas barreiras aqui mentais, convicções. Nós fomos educados que o indivíduo deve estudar, deve fazer a 12ª, deve ir à universidade tem que ir trabalhar no Estado, porque no Estado garante a reforma. Exato. É este padrão que foi colocado nas pessoas. Não foi colocado um padrão de que deves estudar, procurares te formares e criar teu próprio autoemprego. Porque os nossos pais não têm experiências de sucesso. Os nossos pais não têm experiências de sucesso de autoemprego. Isto é passado de geração em geração. Como cortar esta linha? Como cortar esta linha? Tem que se começar aqui havia programas que existiam, por exemplo, tem um programa Emprega, que dá oportunidade a jovens, tem mais, há uns programas que financiam jovens com uma certa idade. O que tem que se buscar aqui é trazer casos de sucesso. Não podemos só aparecer em público ao apontar o dedo e a dizer que aquele projeto foi fracassado por questões políticas. Não, tem que se buscar casos de sucesso. E esses casos de sucesso devem ser replicados. Exato. Gil, oportunidade de negócio versus financiamento. Parece que tem sido um dos principais desafios para, mais ainda, para a malta jovem que acaba de sair da carteira, sem um capital, sem nenhuma experiência. E tem sido um dos empecilhos para o desenvolvimento de maior parte de empreendimentos no nosso país. Quais são as soluções que vê? A primeira solução é a criação de uma lei de conteúdo local, ponto. Porque o empreendedor pode ser micro, médio e grande empreendedor, as tais PMEs, não é?
Porque o caminho é chegar na grande empresa. Então, enquanto não se criar uma legislação específica que acomode linhas de financiamento bonificados, as ideias estão lá, vai ter dificuldades, primeiro, pela própria legislação. Só para esclarecer isso, se for a ver os relatórios de Doing Business para Moçambique, todos são de classificação baixa. Significa que é difícil fazer negócio em Moçambique, principalmente para os nacionais. Então, é preciso melhorar a nossa burocracia, revendo as leis e criando outras que não existem, como esta de conteúdo local. É onde as entidades responsáveis pela promoção de industrialização, comércio, etc., possam mapear talentos. Dizia Agora Emprega, acho que o programa Agora Emprega, da Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego. Está cheio de programas ali. Só para também dar um palpite. A Secretaria do Estado não cria programas. Ela é coordenadora de vários desafios, oportunidades para emprego e empregabilidade dos setores. Exato. Há de ver ali programas da agricultura, programas do Ministério da Indústria e Comércio, programas do Ministério de Obras Públicas e Habitação, programas do Ministério dos Recursos Minerais. Todos os setores canalizam as suas visões de programas para a Secretaria. E ela internamente vai alinhando o que é necessário em função do budget que existe para financiamento. Entretanto, os desafios continuam os mesmos, acaba dando financiamento a quem não tem experiência, como dizia, experiência de sucesso. Quais são as experiências de sucesso? Mas para se chegar a uma experiência de sucesso é um processo, é uma caminhada. Por isso, a própria lei de conteúdo local, se existisse, era só como a PIEX, por exemplo. A PIEX, a outra... aquele Instituto de Formação e Emprego, ia identificando talentos e capitalizar os talentos e investir. E ia perceber que, em vez de vender tomate e ter sucesso, e eu também ter que criar uma banca ao lado dele para vender o tomate, ia dizer, não, ele vende tomate cru, eu compro dele e trago processo, e vendo já um tomate beneficiado. É o que, por exemplo, o Japão faz na componente de automóvel. Tem uma entidade responsável para a aquisição na fábrica, a grosso. Tem uma outra que adquire que adquiriu a grosso, a retalho. Depois tem uma outra que adquire dos retalhistas para o consumo final. Este não vai direto à fábrica comprar, porque já está tudo categorizado. E as pessoas sabem. Agora, aqui nós não temos esse tipo de cultura de seguir a cadeia de valor do produto, a cadeia de valor do serviço. E perdemos naturalmente. Mas é a discussão também que se levanta a nível da indústria. Sobre indústria, Moçambique tem uma indústria ou não, é possível capitalizar uma indústria. Já temos empresas suficientes para construir uma indústria, temos financiamento suficiente para construir uma indústria. É todo esse barulho. Eu penso que para se criar indústria, a primeira análise de viabilidade econômica, já que estamos a fazer, é o mercado. Nós estamos a importar, como o Dr. Enias Comiche disse, estamos a importar sucatas. Temos que parar com aquilo. Os nossos carros todos estão a pingar olhos, porque são carros de 1995, 2000. Estamos a falar de carros com mais de 25 anos. Aqui estamos a usar como carros de luxo. Por quê? Porque nós, internamente, não identificamos o mercado. Se no dia que nós identificamos que os moçambicanos têm a capacidade de comprar carro, então vamos trazer uma montadora aqui e faz PPE, não é? Parceria público-privada com uma nacional, identificada pelas autoridades locais, potencializada em termos de financiamento para tal, e a fábrica vai funcionar. E fechamos o circuito de importação. Há de ver que caminharíamos... Que nem é de nacionais. Que nem é de nacionais. E caminharíamos naturalmente nos mesmos passos com a África do Sul. A África do Sul, aqui estão com um sistema de industrialização que funciona. Então eles depois já respondem o sistema de educação, porque forma pessoas que vão ter um enquadramento naquilo que
que é a área mecânica e por aí adiante. Efetivamente, é o tal segmento da cadeia de valor do produto ou do serviço. É o que nós moçambicanos não sabemos fazer. Gino, discutia-se um pouco da seleção econômica a criação de um fundo de garantia mutuária que poderia facilitar também a questão de financiamento do setor empresarial. Quais são as soluções que vê para a questão de financiamento? Mais ainda para pequenos jovens que não vê a oportunidade de empregabilidade talvez nem no setor público, nem no setor privado, e as empresas ou o empreendedorismo pode ser uma via alternativa, mas a questão de financiamento tem sido um dos principais empecilhos para o desenvolvimento dos seus negócios. Bom, aqui quando nós falamos do fundo de garantia mutuária, temos que perceber o conceito aqui do mutuário, né? Mutuário é aquele que contrai a dívida. E olhando para aquilo que é o crédito, um dos pressupostos básicos para o crédito é que haja confiança, que haja garantia. Então, na ausência de confiança, na ausência de garantia, não há condições para o crédito. É o primeiro pressuposto. Então, estamos a falar do indivíduo que ele tem uma ideia, fez a sua monografia, tem uma ideia que é espetacular, quer ter acesso ao financiamento para poder implementar esta mesma ideia através de um crédito para o investimento. Enquanto não existir um colateral, uma garantia desse mesmo financiamento, ele não vai conseguir ter o financiamento. O que é que fazem as grandes empresas, as empresas do grupo A? Elas têm um pequeno investimento, procuram um banco comercial, o banco comercial financia para o mesmo investimento e aquele mesmo investimento é colateral, é garantia do próprio financiamento. Ou seja, e acompanhamos isso mesmo a nível de muitas universidades, não vou aqui citar nomes, há universidades que foram feitos novos pavilhões e a garantia do investimento é que muitas dessas universidades mudaram de banco A para banco B porque tinham que mandar lá as suas mensalidades como colateral que o banco tinha. Então, enquanto nós continuarmos num sistema em que vou secundar o que o Gil está aqui a explicar e até vou mais longe. Se criar-se aqui uma legislação de conteúdo local que seja ajustada aos financiamentos, já tem que haver com participação do Estado, em que o Estado assume-se como garante do financiamento. Caso este jovem tenha uma ideia brilhante, tenha acesso ao financiamento, em caso de default, seja o Estado como garante. Mas não é este aval que tem acerbado as dívidas governamentais? Em alguns casos que já tenha feito. Não, já vou agora. Temos exemplo da Imatum. Nós temos uma experiência negativa. Está a ver o que eu estava a dizer inicialmente no programa? As experiências negativas é que moldam os nossos comportamentos. Nós hoje temos uma experiência negativa de aval do governo. Se o Gil hoje vem e diz que olha, a proposta aqui é uma linha de financiamento e o governo entrar como avalista, todos nós vamos retrair porque já temos uma experiência negativa. Mas este era o caminho, era a equação resolvente. Em que o Estado diz que olha, tudo bem, nós temos os dados deste indivíduo é licenciado pela UEM, teve esta nota, o próprio docente confirma que ele tem competências técnicas, tem capacidade de administrar o negócio, depois junto das autoridades locais, o chefe do quarteirão confirma a idoneidade deste indivíduo, diz que é o indivíduo idôneo de uma família tal, quer dizer, passa por esse processo de filtro e o Estado diz sim, nós vamos investir. Esta seria a conta resolvente. Exato. Vamos passar para o nosso segundo tema. Mas antes de passar, eu gostaria de acrescentar um ponto. Há um historiador americano que fez estudo, logo que a América começou a desenvolver. O que foi descobrir é que investimentos governamentais não funcionam. Por quê? Há mão de corrupção, sobrefaturações, burocracia, etc. E ele dava exemplo da construção de linhas ferroviárias na América, que primeiro foi o projeto governamental e falhou. E foi a empresa em bancarrota. Faliu. E veio um privado. O que pediu foi uma concessão, que é uma autorização para a construção da ferrovia, e construiu. E funcionou cerca de
120 anos. Nunca faliu aquela empresa. E a conclusão do historiador foi de que investimentos que sacrificam finanças públicas não são funcionais. Ou seja, o governo não pode sacrificar finanças públicas para financiar projetos do Estado ou comparticipados pelo Estado. Tem que abrir o espaço para o setor privado, a tal parceria público-privada. Só que a parceria público-privada aqui não pode ser esta via avalista. O Estado não pode ser avalista. O Estado tem que abrir o negócio como project finance. O projeto em si tem que autofinanciar-se e os pagamentos devem ser o lucro do projeto. Exato, como fazer como referência colateral. Exatamente. Então, eu acho que o caminho é esse e parece que a ENH está a caminhar, passa a redundância, está a caminhar para essa via que os seus assets transformam em projetos de autofinanciamento, os tais projetos, Sim, acompanhei isso, sim. veículos com fins específicos, não é? Mesmo os próprios projetos de prospecção. Os SPVs são assim chamados, porque estes não indexam a sua contabilidade da empresa já do Estado. O próprio projeto com os seus ativos autofinancia-se e o lucro vai sendo repartido enquanto a produção inicial. Eu acho que esse é o caminho. Daí que eu chamava aqui a colação, a aplicação da lei de parceria público-privada, mas sem aval do Estado, para não termos aqueles casos dos hematuns, proíndicos, etc. Porque é arriscado, naturalmente, acrescentar dívida pública para o setor privado. Exato. Gil, ainda contigo. Como estamos nesta onda dos projetos petrolíferos da ENH e mais, vamos fazer uma retrospectiva, uma análise sobre os projetos de investimento que Moçambique teve da indústria de petróleo e gás de 2006, mais ou menos, até hoje. O que esses projetos trouxeram para Moçambique, em termos exatos? Primeiro, acho que o maior ganho que Moçambique teve nessa indústria é relançar o nome para o clube dos exportadores de recursos petrolíferos. Esse é o primeiro ganho. Estamos lá. Estamos lá como Moçambique, país que produz e exporta LNG. Porque não é um clube que lá está qualquer um. E é difícil chegar lá. Esse é o primeiro ganho que tivemos. Significa que com este ganho já fica fácil andar nos corredores do negócio de gás. Agora, em termos de benefícios, isso já é discutível, porque depende de vários fatores. Um deles é o nosso sistema tributário, como é que nós desenhamos a nossa lei fiscal. Agora, olhando para a ENH, ainda continua com aqueles problemas de modelo de participação. O modelo de participação via carrying é problemático, porque é como quem diz, vais entrar no negócio, ENH do Estado, que representa interesses do Estado via lei. A Constituição já está clara. Os recursos são do Estado, mas o Estado cria condições de participar no negócio. Exato. E usa o seu braço comercial, que é a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Mas como ela entra? Entra via investimento, via carry, via o quê? Neste momento é carregada o tal carry. Significa os outros que têm dinheiro vão custear as despesas de pesquisa, desenvolvimento e produção. Os 10% que ela tem como ação, asset, é isso, né? Ativos. Enquanto o projeto começar a produzir, vai ter que, o que receber dos seus 10, ter que ressarcir o que foi gasto ao longo do carregamento das fases de pesquisa, desenvolvimento e produção. Isso não cria rentabilidade nem para a própria empresa, porque o dinheiro, as ações também são subvalorizadas com o tempo, em função da taxa de juros, etc., amortizações, é nesse sentido. Não cria maior ganho para a própria empresa e não criando maior ganho para a própria empresa também compromete as receitas do governo, porque é o governo que é representado lá via a tal empresa que tem sido improdutiva em termos gerais. Ou seja, se a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos tem 10%, significa que 90% dos ativos daquele negócio, daquele projeto, é dos estrangeiros. Em termos matemáticos, significa que se produz 2 mil milhões de dólares, 90% fica com aqueles e vão pagando as suas taxas
sistema tributário e nós só ficamos com os 10%, no qual também temos que entrar no sistema tributário para pagar dividendos ao Estado. Então, esse modelo eu acho que não está bom e tem que ser repensado para, naturalmente, ser substituído por outro. Mas há espaço para que Moçambique participe com outro modelo, sem que seja por via de carregamento, ou seja, Moçambique tem, a partir do momento em que uma empresa entra em Moçambique, faz a concessão, Moçambique já ganha uma percentagem de forma automática? Sim, há vários modelos. Um deles é o modelo de contrato de serviço, por exemplo, o que usou Qatar, Arábia, por isso eles ficaram ricos. Sim, o Emirados. Não tiveram dinheiro. O que eles fizeram, foram buscar quem sabia fazer, foram endividar-se no banco, pagaram a eles que fizeram, descobriram, montaram a indústria e testaram. Produz sim, quanto produz tanto. Vendemos aonde? No sítio X, acabou. Então já fez o seu trabalho, está aqui dinheiro e vai. Se não quiser ir, fica com 10%. Então nós ficamos com 90%. É um modelo, contrato de serviço. Acha que o mercado hoje permite que Moçambique entre por esta jogada? Um país africano, aí é que está uma atitude de coragem. Aí é que está o problema. Moçambique pode não conseguir por posicionamentos geopolíticos, porque a indústria de petróleo é controlada geopoliticamente. Para essa via tenho sérias dúvidas. É por essa razão que nós até pensamos assim. O modelo da NH podia nos educar a rever a legislação para os próximos concursos. Porque cada contrato que a concessionária internacional assina com o governo e incorpora a NH é uma dívida para a NH. Ou seja, se assina o segundo concurso já tem uma dívida, se são 4 áreas, cada área ela tem uma dívida. Se vai no outro concurso e assina 4 contratos, então nos 4 contratos a NH tem uma dívida, porque vai lá carregada, não é? Então, esse modelo eu acho que tem que ser repensado. Para além de contrato de serviço, tem aquilo que se chama reservar uma cota do Estado sem indexar quem vai gerir essa cota. Chama-se State Equity ou Free State Equity. É como quem diz, qualquer regime estrangeiro vem querer explorar o hidrocarboneto de Moçambique, há de encontrar no regime fiscal na lei de que 20% naquele país foram reservados para o Estado. Há atratividade de investimento para esse contexto? Efetivamente, porque tem do outro lado os tais incentivos fiscais que discutimos no programa passado, que o que o Estado deixou entrar sem cobrar é superior do que aquilo que as empresas pagaram. Em termos numéricos, estamos a falar de 2010 para 2017, o Estado deixou passar 173 milhões de meticais. E só conseguiu 73 de cobranças. Então, fazendo a diferença, os ganhos do Estado acabam sendo marginais. Sim. Marginais por quê? Tens 70 dinheiro que entrou, menos 170, o resultado é negativo. O negativo é que significa ganha pouco, não que não esteja a ganhar. Estamos a dizer que ganha pouco, são os tais ganhos marginais. Então, é preciso substituir esse modelo, não é tão funcional para os ganhos do Estado. É por esta razão que os dados aqui anunciados, acho que é 1,8 milhões de euros. 1.000 milhões de euros, sim. Quase 2 bilhões. Significa que esse dinheiro é o dinheiro que a NOC, que é a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, conseguiu gastar de 2006 para 2022 agora. Mas é um dinheiro avalizado pelo Estado. Foi buscar na banca, via garantia do Estado. Gino, só para uma determinada área. Quais são os principais benefícios que Moçambique tirou deste grande investimento de 2006 a 2022? Bom, um dos principais benefícios que Moçambique tirou neste processo todo é fazer parte daquilo que são os suppliers, daquilo que são os stakeholders, estar no mercado internacional. Exato. Ou seja, no meio de tanta coisa que não está boa, consegue ficar num ranking a nível de África, dos países africanos, que têm parcerias com empresas de referência. E em termos daquilo que chama-se risco em compliance, ou quando nós falamos de IML, chama-se de risco reputacional. Nesse aspecto, já baixa um bocadinho aquilo que é o nome que o nosso país foi mergulhado
nos últimos anos. Então, isso é positivo. E não só, esta nossa cultura pacifista, não é? De ser um povo que é pacífico, de um povo que que gosta de cooperar, abona para a atratividade de investimento direto estrangeiro. Exato. São os benefícios. Agora, tem um lado em termos de desenvolvimento. É aí onde eu queria chegar. Tem um lado que não é muito bom. Nós estamos a falar de 17 anos, né? Olhando aquilo que foi a análise feita, dá mais ou menos 17 anos. Exato. Se a memória não me trai. Em 17 anos, nós não, em termos daquilo que é o desenvolvimento local das comunidades inseridas junto desses projetos, não há um crescimento, não há um desenvolvimento econômico. Simplesmente o que existe é dor. Olhamos para o caso de Afuns, olhamos para o caso de Palma. Este investimento trouxe aquilo que é mais-valia para o Estado em termos de arrecadação de receita, colocou Moçambique no panorama internacional, mas a nível local, estes projetos trazem dor. Acompanhamos aquela situação, as pessoas tiveram que se abalar por causa da insurgência militar, tiveram que se abalar dos seus locais de origem para, dentro do seu próprio país, tornar-se refugiados. Exato. Então, estamos a falar que, em termos de captação de receitas, é positivo, em termos daquilo que é o risco reputacional, é positivo, mas em termos daquilo que é o desenvolvimento econômico, tem muita dor. Ou seja, esses projetos, sob o ponto de vista das populações inseridas, não vê esses projetos com bons olhos. Olhamos para o caso de Palma, olhamos para o caso da Sazol. Até hoje, na zona de Inhambane, os nativos, os locais reclamam da falta de oportunidades. Existem algumas associações empoderadas lá que dizem que a própria Sazol não está a cumprir com aquilo que foi acordado. Fugindo um bocadinho, olhamos para a zona de Cateme, em Tete, em que tivemos a situação da Vale, a questão dos reassentamentos. Os reassentamentos não foram devidamente cumpridos, não foram... Quer dizer, nós estamos numa situação em que, em termos macroeconômicos, em termos daquilo que é a política fiscal, Moçambique consegue entrar no panorama internacional, mas quando vamos à base, os benefícios, há mais dor que benefícios. Exato. Então, tem que se aqui equacionar uma forma assertiva em que... Diferente desta, a necessidade de ressalvar isso. Sim, diferente desta. Tem que se equacionar aqui um sistema em que o investimento reflita diretamente na mudança de qualidade de vida das populações circunvizinhas nas zonas mais próximas. Porque não vamos dizer que a qualidade de vida é a construção de escolas, hospitais. Isto faz parte do processo, faz parte do próprio pacote. Porque se esta multinacional vai se instalar num sítio, é obrigatoriedade para poder escoar os materiais. Tem que melhorar a infraestrutura. Tem que garantir assistência médica. É para o seu próprio benefício, quer dizer, está dentro daquilo que é a responsabilidade social e empresarial dessas empresas. Então, não podemos dizer que, olha, estas empresas vão nos trazer estradas, vão nos trazer hospitais, vão nos trazer escolas. Isto é responsabilidade social e empresarial. Agora, o que tem que impactar isto de forma positiva e não estes eventos, estes investimentos estarem associados a momentos de tristeza, não é? Estarem associados a coisas muito negativas. Então, tem que reverter este cenário, este paradigma. Se calhar aqui existirem uma vista mais grossa na componente social. Temos o INAS, por exemplo. Não é? Temos o INAS, que acho que também devia intervir nesses processos, que é para garantir que a questão dos reassentamentos, as pessoas que vão ser reassentadas, porque se um indivíduo, durante 20 anos, viveu num certo espaço de terra, quando há estes projetos da Total e tudo mais, este indivíduo perde aquele espaço de terra, o que é que vai acontecer com este indivíduo? Ele vivia da agricultura, já não vai viver da agricultura, é reassentado numa zona que já precisa de transporte para se locomover, tem os seus filhos, tem por aí. Então, eu acho que
tem que haver um braço social mais forte. Vou dar aqui um exemplo. A nível do Brasil, houve uma empresa que produzia tabaco. Exato. E esta empresa, ela construiu escolas, construiu hospitais, fez aquilo que é o seu papel de responsabilidade social e concorreu para aquilo que fosse uma das melhores empresas, das 10 melhores empresas do Brasil. E esta empresa não conseguiu atingir o ranking das 10 melhores empresas do Brasil, por uma razão muito simples. O que produzia era nocivo. Então faz-me rir aqui às vezes, quando nós encontramos que, desculpa a publicidade, encontramos aqui casos da Mosal, que é uma grande empresa, que contribui para aquilo que é o crescimento em termos de arrecadação de receita, mas o efeito nocivo é maior. Exato. Gil, vou pedir que dê os seus pontos finais mesmo em relação ao programa, porque o tempo foge-nos. Só para corrigir alguns números, eu dizia 173 milhões, né? Não são milhões, são 1.000 milhões. Estamos a falar de 173 bilhões de meticais, que equivale mais ou menos perto de 3 bilhões de dólares. O Estado deixou passar. Valores assustadores. E as empresas contribuíram em 73 mil milhões de meticais, que é uma coisa mais ou menos 1,12 bilhões de dólares. Ou seja, deixou passar muita coisa e não cobrou e recebeu pouco das empresas. Então, esse regime fiscal tem que ser reajustado com o tal quero da empresa NH. Porque se abrimos de um lado, então do outro lado temos que sair beneficiados. Exato. É por esta razão que eu alinho a essas iniciativas de que o braço social tem que ser robusto. Até num dos debates eu dizia, o Instituto Nacional de Segurança Social, é isso, Ação Social. Ação Social, INAS. Não tem que ser uma instituição que pede ao Estado, orçamento do Estado, para ajudar as pessoas. Não. As empresas deviam canalizar, se calhar, 1% dos seus rendimentos. Temos, por exemplo, uma empresa que vende uma pedra a 33 milhões de dólares e não canaliza 1% para a ação social. Não faz sentido. Então, temos que alargar a base de, chama-se fonte de receita do INAS, para responder a esses casos, em caso de falhar algum projeto. Exato. Gil, também vou pedir que dê os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua honrosa presença cá. Bom, quero agradecer eu pelo programa que está bastante interativo. Não vou me alongar muito, se calhar só dizer aos nossos jovens que estudem para empreender, não estudem para ser empregados. Muito obrigado. Exato. Mais uma vez, obrigado, Gino, obrigado, Gil. Mas em especial agradecer a ti, caro telespectador e estimado internauta, que esteve conosco durante esse espaço, sensivelmente 1 hora. Quarta-feira sim, trazemos este, que é o maior dos espaços de análise e debate econômica no nosso país.